O áudio tá chegando bom aí, irmão? Eu tô ouvindo aqui um chiado, tá normal aí o áudio? Mas... Aleluias. É interessante, irmãos, que Deus, ele sempre quis o bem da humanidade. Ele sempre quis o bem do ser humano. O ser humano sempre tende a pender para o lado da carne, satisfazer suas vontades, satisfazer seus desejos. E o interessante é que Deus, ele respeita tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos. Deus, ele não intervém no nosso livre-arbítrio. E o interessante é que muitas das vezes, por nós andarmos pelos nossos próprios caminhos, a gente acaba que encontrando algo de ruim e depois nós estamos colocando a culpa em Deus. Nós estamos colocando a culpa sempre no outro, assim como fez Adão no começo da história, assim como fez Eva. E isso sempre acontece até os dias de hoje. Aqui essa história que nós lemos vai falar da opressão dos medianitas em cima do povo de Israel, por conta de que, como nós lemos aqui, Israel havia feito algo mal perante Deus. Israel havia feito algo de ruim aos olhos do Senhor. E é interessante que Deus, ele não obriga o povo de Israel a servir a ele. Não. Deus deixa a gente à vontade. Deus deixa a gente glorificar, exaltar, brincar. Só que a Bíblia, ela vai nos advertir. A Bíblia vai dizer, aquele que é santo, santifique-se mais. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser limpo. A Bíblia vai dizer que nós temos que buscar as coisas que são do alto. A Bíblia vai dizer que sem santificação é impossível nós agradarmos ao Senhor. Então a Bíblia, ela vai trazer vários alertas para que a nossa vida venha estar de regido pela palavra do Senhor. E aqui o que aconteceu aqui? Os filhos de Israel estavam fazendo as coisas do seu jeito, na hora que eles queriam fazer, e Deus simplesmente entrega o povo nas mãos do inimigo. Deus permite isso acontecer para que o povo venha entender que a alegria, o prazer, a satisfação está em Deus, estar na presença de Deus, estar em fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui que quando Israel semeava, quando Israel plantava, a Bíblia vai dizer que os inimigos ficavam de olho. A Bíblia vai dizer que os inimigos ficavam olhando, observando o tempo em que iria dar fruto. Para quê? Para que quando os frutos viessem a nascer, eles irem até lá, destruir tudo. Para quê? Para deixar com que aquele povo fosse dependente deles. Ou seja, para deixar com que aquele povo só fizesse o que eles queriam que eles deixassem fazer. Né? Hoje nós vemos umas coisas que está acontecendo nos dias de hoje muito parecido com isso. Né? A gente tem o nosso direito de ir e de vir, de falar, de pensar. A gente não pode mais expor os nossos pensamentos por conta de que as pessoas hoje querem controlar aonde nós vamos, o que nós falamos, o que nós vemos. Né? Então nós estamos vivendo isso. E era assim que o povo de Israel estavam vivendo esses dias. Mas isso por conta de quê? Por conta dos seus próprios pecados. A Bíblia vai dizer, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Né? E é interessante que quando Israel ele semeava, o inimigo vinha lá e tirava o sustento da terra. E a Bíblia vai dizer que o povo foi se enfraquecendo. O povo foi se enfraquecendo. E chegou um ponto em que as pessoas abandonaram, pararam de acreditar
deixaram de plantar, deixaram de cultivar, porque eles tinham já na cabeça de que não adiantava mais eles plantarem, porque era tempo perdido, porque quando viesse nascendo os frutos, os inimigos iam lá e destruía tudo, né? Talvez você esteja vivenciando isso, talvez você tenha uma vida com Deus e por conta das lutas, das perseguições, das tribulações, a circunstância, o momento em que você está vivendo hoje, você parece que não vê as coisas mais dar certo na sua vida, o inimigo fica tentando colocar coisa na sua cabeça e você fica se pega pensando em que vale a pena, do que vale eu estar na igreja, de que vale eu estar louvando ao Senhor, de que vale eu estar buscando a presença de Deus, se parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu clamo, mais distante de mim as coisas ficam, mais parece que as coisas dão errado. Talvez você esteja pensando até em parar, talvez você esteja pensando em parar de orar pelo teu filho, parar de orar pela tua família, pela tua esposa, talvez você esteja pensando em largar o teu ministério, mas Deus nesta noite, através dessa live, Ele vem dizer para você, não é tempo de parar, não faça o que os outros estão fazendo. Aqui, quando o povo ele começa a voltar atrás, eles fazem esconderijo para si, ou seja, a Bíblia não menciona mais eles plantando, a Bíblia não menciona mais eles procurando outros meios para se alimentar, para se fortalecer, mas a Bíblia vai dizer que quando o anjo aparece a Gideão, a Bíblia vai dizer que ele está num lugar de prensar uvas. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que tem providência de Deus para aquele que persevera. Tem providência de Deus para aquele que não faz o que os outros fazem, para aqueles que tomam atitude diferente, para aqueles que mesmo quando as coisas estão dando ruim, mesmo quando as coisas não estão saindo como era para sair, mesmo quando a porta está fechada, mesmo quando nada está dando certo, ele escolhe continuar lutando, ele escolhe continuar perseverando, ele escolhe continuar na batalha, ele não volta atrás. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, não tire a mão do arado, né? Eu acho interessante aqui é que a primeira coisa que Gideão faz é não desistir. Gideão não desiste de plantar. Gideão não desiste. Gideão continua plantando. Gideão não se importa com o inimigo. Gideão não vai pensar que aquele trabalho, aquele esforço vai ser em vão. E ele não desiste da caminhada. Gideão não desiste de plantar. Ei, a palavra de Deus para você hoje, nesta noite é: não desista, continue orando. Não desista, continue clamando. Não desista, continue se derramando na presença de Deus. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai se revelar, Deus vai mover as águas. Tem tantas coisas para a gente desistir, tem tantas coisas para a gente deixar de lado. E por que você quer desistir da caminhada cristã? Por que você não desiste daquela amizade que está te afastando da presença de Deus? Por que você não desiste de falar da vida dos outros? Por que você não desiste e larga as redes sociais, se isso está impedindo a tua caminhada cristã, se isto está enfraquecendo o teu ministério? Por que você não se afasta e, em vez de você fazer isso, você quer se afastar da presença de Deus, como se a culpa fosse de Deus? A culpa não é de Deus. Se alguma coisa acontece na nossa vida, a culpa é nossa, a culpa é somente nossa. Mas nós, assim como Gideão, quando o povo se acovardou, Gideão escolheu não desistir, Gideão escolheu não parar, Gideão escolheu continuar fazendo as coisas certas. Sabe por quê? Porque Gideão tinha uma responsabilidade.
Gideão tinha uma família para sustentar. Gideão tinha uma família para liderar. Gideão, ele sabia que Deus era poderoso para fazer coisas grandes na vida dele e através da vida dele em prol do seu povo. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Coisas grandes o Senhor tem para fazer na tua vida e através da tua vida, na tua casa, na tua família e nas demais famílias, Deus vai realizar através de você. Aleluias. Então, querido, Gideão, a primeira coisa que Gideão faz é não desistir. O povo todo desistiu. O povo todo tinha parado. O povo todo tinha se escondido. O povo tinha parado de plantar. O povo já não acreditava mais. Mas Gideão não. Gideão pensou: eu não posso parar. Eu preciso me alimentar. Por quê? Porque o alimento vai me fortalecer. O alimento vai me trazer esperança para o novo dia, porque a Bíblia diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E querido, nós não podemos desistir de lermos a palavra de Deus. Nós não podemos desistir de orar. Por quê? Porque essa é a vontade do inimigo. Essa é a vontade do inimigo, porque ele sabe que eu e você, na presença de Deus, nas mãos de Deus, nós somos uma potência. Ele sabe que nós, nas mãos do Senhor, Deus sabe que pode realizar coisas grandes através de nós, que nós somos armas nas mãos do Senhor. Então, meu querido, não desista. Não desista, faça que nem Gideão. Deixe quem quiser voltar, deixe voltar. Mas você continue, não desista, não olhe para o lado esquerdo, não olhe para o lado direito, não olhe para baixo, olhe para cima. Olhe para cima. A Bíblia diz que o salmista, olhando para o alto, ele reconheceu que o seu socorro, ele não vinha nem da direita e nem da esquerda, mas ele vinha tão somente do alto, porque no alto nós temos um Deus que é poderoso, no alto nós temos um Deus que vê todas as coisas, e Deus, querido, não desistiu de você. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu da igreja. A igreja ainda é a menina dos olhos de Deus. É interessante, querido, que quando nós não desistimos, nós automaticamente estamos tomando uma escolha. Quando nós não desistimos, automaticamente nós estamos tomando uma escolha. E tem muita gente, querido, tomando escolhas erradas. Tem muita gente, querido, tomando escolhas precipitadas. Eu acho lindo, querido, a escolha de Deus. Deus não vê como o homem vê. Talvez você pense: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Mas Deus olha para você e vê você como alguém precioso. Deus vê você como alguém importante. Deus conta com você para realizar os propósitos dele na terra, e você fica pensando que não vale nada. Você fica pensando que você não é ninguém, que você não tem valor algum, e Deus está dizendo: eu escolho o pequeno para confundir o grande. Eu escolho o fraco para confundir o forte. A Bíblia diz que Deus chama o profeta e manda na casa de Jessé, e quando ele chega lá, passa os filhos de Jessé, todos aqueles homens fortes, grandes, robustos, bonitos, e Deus disse: não é esse aí. E Samuel: agora é esse, tem que ser esse, é o último filho. E Deus disse: Samuel, não olha para a aparência, eu não olho para o que está de fora, eu olho para aquilo que tem dentro. Não deixe com que as aparências enganem, não deixe com que a sua visão física faça com que isso roube aquilo que é espiritual. Tem muitas pessoas hoje olhando para as coisas materiais, estão perdendo a visão, Tá baixando não. Tem muitas pessoas hoje que estão olhando para as coisas físicas, e isso está tirando o quê? A força. Isso está tirando a força.
né? Assim como o povo semeava e o inimigo vinha, e o que acontecia? Destruía tudo, eles consumiam tudo e o povo começava a ficar fraco. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos olhando para a aparência. Deus não quer que a gente olhe com os nossos olhos físicos, porque muitas das vezes tem uma multidão, assim como era o cego Bartimeu, tinha uma multidão com Jesus, andando, caminhando, e eu fico imaginando ali aquelas pessoas tudo comentando, tudo cantando, mas não reconheciam muitos que estavam ali quem Jesus era, enquanto que aquele homem não enxergava com os olhos físicos, mas enxergava com os olhos espirituais, que quando Jesus passa, ele clama: Jesus, filho de Davi. A multidão via Jesus como alguém que poderia realizar um milagre, uma cura. A multidão via Jesus como alguém que podia satisfazer, saciar a sua fome. O cego não. O cego via Jesus como aquele que era o rei, como aquele que era alguém que poderia mudar a sua vida, como aquele que poderia mudar o seu destino. O cego via Jesus como alguém que podia mudar a sua história. Ei, veja Jesus como o Salvador, mas também veja Ele como o Senhor, porque as pessoas olham para Jesus, só vê Ele como Salvador, mas Deus também é o nosso Senhor, e se Ele é o nosso Senhor, isso significa dizer que o servo, o empregado, não faz aquilo que quer, mas faz aquilo que o seu Senhor manda. E a Bíblia vai dizer, talvez você ache que está fazendo tudo, talvez você ache que porque canta, porque prega, porque evangeliza, porque ora, talvez você esteja fazendo muita coisa, mas Deus manda dizer para você, a palavra de Deus diz que quando nós fazemos só aquilo que sabemos que tem que fazer, nós ainda somos considerados como inútil. Saiba de uma coisa, querido, todo o trabalho, ele só vai ser concluído com a volta de Cristo. Aquilo que nós fazemos, as nossas obras, a Bíblia diz que não passa de trapo de imundícia. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus escolhe o pequeno para confundir o grande. A escolha de Deus, querido, é totalmente diferente. A Bíblia vai dizer que Deus não vê o homem como o homem vê. Talvez você olhe para você hoje e veja você caído, veja você fraco, veja você talvez assim desistindo de tudo, mas Deus olha para você e vê diferente. Deus olha para você e vê diferente. Deus olha e vê você como um vencedor. Deus olha para você e vê alguém como forte. Quando o anjo aparece a Gideão, olha a expressão, olha a frase, olha como o anjo se dirige a Gideão. Ele diz: o Senhor é contigo, homem forte e corajoso. O Senhor é contigo, homem valente. E a Bíblia vai dizer que Gideão estava lá escondido, com medo dos inimigos, estava lá malhando trigo no lagar. Gideão não desistiu. Sabe por que Deus vê Gideão como forte e corajoso? Porque Gideão, ele não desiste, porque Gideão não desistiu. Poderia estar escondido, mas continuava fazendo a mesma coisa. Ele poderia estar escondido, mas estava ainda tentando, trabalhando para trazer sustento, para trazer mantimento, alimento, para sustentar a sua casa. Ei, Deus lhe vê, Deus te escolheu, porque Ele sabe quem você é. Talvez você olhe para você e diga: eu estou afastado, eu estou caído, eu estou longe da presença de Deus. É assim que você se vê hoje. Mas sabe como é que Deus te vê hoje? Deus te vê de pé, Deus te vê na presença do Senhor, Deus te vê pregando o Evangelho, Deus te vê ganhando alma, Deus te vê você sendo coluna dentro do teu lar, Deus te vê como um pai para os teus filhos, Deus te vê como uma mãe para os teus filhos, Deus te vê como uma esposa que Deus escolheu para o teu marido, Deus vê você como um esposo para a sua mulher que Deus escolheu. Então, querido, não desperdice, porque é assim que Deus lhe vê.
Gideão não desiste, e Gideão faz uma escolha. Ele escolheu não fazer o que os outros estavam fazendo. E hoje, nos nossos dias, a qual nós estamos vivendo, nós precisamos tomar escolhas. Nós precisamos tomar escolhas, e escolha certa. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram interrogados pelo rei, por causa de que eles não haviam se dobrado na presença de Deus, todo o povo se dobrara. Todo o povo ali tinha ficado prostrado de joelho. Mas esses 3 moços escolheram ficar de pé. Eles escolheram fazer a coisa certa. E qual era a coisa certa? Adorar, se dobrar perante somente o nosso Deus que é vivo, o nosso Deus que é poderoso. E o rei pergunta: e se ele não te livrar, você vai morrer? E ele diz: não importa, ou ele nos livrando ou não, nós não vamos nos prostrar diante de outro Deus. E o que aconteceu? Na fornalha, a Bíblia diz que o 4º homem estava lá com eles. A Bíblia diz que nenhum cabelo, nenhum pelo da sua pele, a Bíblia diz que saiu queimado. Por quê? Porque eles escolheram fazer as coisas certas. Eles não se importaram se ia ter que sofrer, eles não se importaram se ia ter que chorar. O importante é que eles iriam continuar a fazer a vontade do Pai. Eles iriam continuar a fazer a vontade de Deus. E isso, querido, nós vemos também Daniel, quando o rei também lança um decreto de que ninguém poderia adorar outro Deus, porque se tal coisa acontecesse, esse seria o digno de morte. E nós vemos, querido, o que acontece. Nós vemos que Daniel, ele não temeu. Daniel não se importou com o que o homem estava dizendo. Daniel não se importou. Daniel se importou tão somente com o que Deus iria falar para ele. Daniel estava se importando com o que Deus ia pensar dele. Ei, querido, você precisa parar. Você precisa parar de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Você precisa parar, por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão falando, mas não é para o teu bem. As pessoas podem até dar um conselho que aparentemente é para o teu bem, mas que na verdade eles querem ver o teu mal, eles querem ver a tua queda. E você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa entender quando é a voz de Deus, quando é a voz do homem e quando é a voz do inimigo. Para quê? Para que você não venha tomar escolhas erradas. Daniel, ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Daniel escolheu adorar somente ao Senhor. E o que aconteceu? Daniel entrou na cova dos leões, mas a Bíblia disse que nada lhe aconteceu. Sabe por quê? Porque quem escolhe fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Nós não somos atingidos. Querido, não se importe com o que as pessoas vão falar. Continue fazendo a vontade de Deus. Se é santo, continue se santificando. Se é buscando, continue buscando. Uma coisa você tem que entender, que você não pode usar o que você está fazendo para querer ser melhor do que ninguém. Não é porque você ora mais, não é porque você lê mais a Bíblia, porque você jejua mais, que você pode estar criticando quem ora menos, quem jejua menos, quem prega menos, quem fala mais bonito. Você precisa entender, porque aqui nós vamos ver lá no capítulo 8, quando Deus dá vitória através de Gideão, que o povo que outrora não dava nada por ele, não acreditava nele, que queria matar ele, porque quando ele decide derrubar o poste ídolo dentro da casa do pai dele, o povo manda ele para fora, que ele é digno de morte. Como é que pode? Como é que ele insulta assim o nosso Deus? E esse mesmo povo que queria matar Gideão era o mesmo povo que lá no capítulo 8, no versículo de número 22 e 23, vai chamar Gideão para ser rei sobre eles. E sabe o que ele diz? Não, eu não posso ser rei sobre vocês. Sabe por quê?
Porque vocês já têm um rei, é o Senhor quem governa vocês, porque o Senhor governando, o Senhor pode levantar qualquer um depois que eu partir. Porque quando nós entregamos as coisas na mão de Deus, querido, Ele sabe como fazer, Ele sabe como agir. E é interessante, querido, que depois que Gideão escolhe fazer o que ninguém queria fazer, né? A Bíblia, nós vemos que vem a recompensa. Para terminar, vem a recompensa. E qual foi a recompensa que Gideão teve? A Bíblia diz que quando o anjo aparece, dizendo que o Senhor era com ele, chamando ele de corajoso, de homem forte, a Bíblia diz que ele olha e diz assim: como pode o Senhor ter me escolhido? Se eu sou o menor, se eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre, como pode o Senhor me escolher? Talvez você esteja se perguntando: como pode o Senhor querer algo comigo? Tão falho que eu sou, tão pecador que eu sou, tão miserável que eu sou, eu tento fazer a coisa certa, mas eu sempre acabo, muitas das vezes, entristecendo o Espírito Santo. E você fica se pensando nesses pensamentos, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em abandonar. Mas Deus, quando Ele te escolheu, querido, Ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia de tudo isso, foi por isso que Ele te escolheu. Porque sem Deus, a Bíblia diz que nada nós podemos fazer. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Querido, se você fosse super-homem, e se você fosse Mulher Maravilha, não era preciso Jesus ter morrido na cruz do Calvário, não. Mas sabe por que Ele morreu? Sabe por que Ele decidiu morrer na cruz do Calvário? Porque Ele te escolheu. E porque Ele sabia que nós éramos pecadores, que nós éramos miseráveis e que nós iríamos depender do Espírito Santo para glorificar o seu nome. O apóstolo Paulo era homem tremendamente usado nas mãos do Senhor. Era homem tremendamente usado nas mãos do Senhor, mas chega um momento na vida dele que ele diz: Senhor, pobre pecador que eu sou, terrível pecador, terrível homem que sou. Olha como é que Paulo se via. Chega um momento em que Paulo olha para ele e diz assim: Senhor, arranca de mim, arranca da minha carne esse espinho. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, lá estava Judas, lá estava Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi um que disse, quando Jesus declara que ele iria morrer, que ele iria ser preso, que ele iria padecer, que ele iria sofrer, a Bíblia diz que Pedro olha e diz assim: não, Senhor, o Senhor não precisa passar por isso. Não, Senhor, eu não vou lhe negar. Eu vou contigo até onde o Senhor for, até dentro do fogo eu entro se preciso for. Mas a Bíblia diz que quando Jesus é preso, os soldados chegam, as pessoas chegam até Pedro e diz: você é um dele. E ele começa a negar: não, não sou. E a Bíblia diz que mais na frente outra pessoa chega: você é parecido com ele. Ele diz: eu não conheço, nunca nem vi. E por último chega mais um e diz assim: você é um dele, porque o teu falar te denuncia. O teu falar te denuncia. Pedro estava ali seguindo Jesus só de longe. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro naquela hora que ele nega pela terceira vez, e a Bíblia diz que o galo canta. E quando o galo canta, a Bíblia diz que Pedro lembra da palavra que Jesus havia dito para ele. Mas nem por isso, nem porque Pedro negou, Jesus abandonou. Nem porque Pedro negou, Jesus ali deixou ele de lado. Pelo contrário, quando Jesus ressuscita, qual é a primeira coisa uma das primeiras coisas que Jesus diz? Jesus manda um recado para Pedro. Olha aí, olha como Deus é tremendo. Pedro havia negado a sua fé, Pedro havia pecado. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele manda um recado para Pedro, dizendo que ele quer encontrar com ele, que ele vai ao encontro dele. Ei, hoje Jesus está indo ao teu encontro através da sua palavra. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa, querido, é que se você se arrepender hoje, assim como Pedro,
Não faça que nem Judas. Judas traiu, mas não escolheu o perdão de Deus. Porque Jesus estava disposto a perdoar. Jesus estava disposto a perdoar Judas. Mas Judas rejeitou o perdão de Deus. Sabe o que vai levar o ser humano para o inferno? Não é a vida de pecado. Não é as suas ações, não é as suas atitudes. Sabe o que vai levar a pessoa para o inferno? É a rejeição do perdão de Deus. É a rejeição do perdão de Deus. Pedro erra, Pedro nega, Pedro, por algum momento, por alguma fraqueza, Pedro ali, ele nega Jesus, mas Jesus continua com o mesmo pensamento. Jesus não mudou quando Judas apareceu para entregar ele no jardim. Jesus olha para ele, olha a frase que Jesus diz para ele. Jesus chama ele de amigo. Amigo. Jesus, sabendo de tudo que ele estava fazendo e o que ia acontecer, Jesus olha para ele e diz: amigo. Jesus chama ele de amigo. Ei, você ainda é amigo de Deus. Você ainda é amigo de Deus. Não é o que você fez, porque não existe nada que nós venhamos fazer que vai apagar o amor de Deus por nós. Não é nada do que nós venhamos fazer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que nós conseguimos surpreender Deus. Porque nós achamos que Deus não sabe aonde a gente vai negar. Deus não sabe aonde a gente vai fraquejar. Deus não sabe que a gente vai falar alguma coisa em algum momento da nossa vida. Deus sabe que a gente vai olhar para algum momento da nossa vida, para alguma causa. Deus sabe que a gente vai julgar. Mas é por isso que Deus, Jesus, deixou o Espírito Santo para Ele trabalhar dentro de nós. Para Ele trabalhar dentro de nós, para Ele nos moldar, para Ele nos transformar. E querido, a recompensa, sempre tem uma recompensa. Sempre tem uma recompensa quem escolhe fazer o certo. Quem escolhe ser por Jesus, quem escolhe ser pelo Evangelho, sempre tem uma recompensa. A recompensa de Gideão foi ser líder e ser usado por Deus para trazer vitória à nação, ao povo de Israel. Só que, para se ganhar com Deus, escute bem o que eu vou dizer para você agora. Para se ganhar com Deus, tem pessoas que acham que é por cima. Lembra que eu falei no começo que a visão de Deus, a ótica de Deus, não é a ótica humana. Eu acho interessante, irmão Ranildo, que a ótica de Deus não é a ótica humana. Por quê? Porque na ótica humana, para ganhar, você tem que estar por cima. Na ótica humana, para você ganhar, você tem que produzir. E na ótica de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Olha aí a ótica de Deus. Para você subir, você tem que descer. Olha aí. Olha a ótica de Deus. Olha aí a ótica de Deus. Só teve um na Bíblia que eu me recordo de ter ganhado alguma coisa de Jesus por cima. Foi Zaqueu quando subiu na árvore. O resto, todos que ganharam foi por baixo. Mulher do fluxo de sangue foi por baixo. O cego estava à beira do caminho, cabisbaixo, só clamava por baixo. Então, querido, para nós ganharmos a recompensa de Jesus, não é por cima, é por baixo. Lá estava Naamã, todo de nariz empinado, chegou para falar com o profeta, queria que o profeta fosse até ele, e o profeta olha para ele e diz assim: não, filho, pode ir lá no Rio Jordão e desça 7 vezes. Mergulhe 7 vezes, que a sua pele vai se tornar como a pele de um bebê. Aquilo ali para ele ali foi uma coisa ruim, uma coisa humilhante, porque ele sendo um homem importante, ele sendo um homem de muita influência, o que as pessoas não iriam pensar dele? Mas enquanto você quiser mostrar para o povo que você está bem, Deus sabe que você não está bem. Enquanto você quiser mostrar para o povo as tuas conquistas,
Deus sabe que você precisa descer. Deus sabe que você precisa mergulhar. Deus sabe que você precisa clamar. Deus sabe que você precisa descer na presença de Deus, porque Deus conhece. E tem uma recompensa, querido, para tudo isso. Tem uma recompensa na terra e no céu, que é a vida eterna. Então, não desista. Continue sonhando. Lembra daquele sonho? Sonho de pregar, sonho de cantar, sonho de ter uma família na presença de Deus, sonho de ter um bom trabalho, sonho de ter um bom casamento, sonho de ter os filhos na presença de Deus. Continue sonhando. Continue sonhando. José sonhou. E muitas coisas aconteceram na vida de José. Passou-se 17 anos, se não me falha a memória, para que o seu sonho viesse se cumprir, para que o seu sonho viesse ser realizado. Não desista. Continue sonhando. Continue sonhando. Agora, o mais interessante é que para Deus agir, fazer tudo o que ele fez, foi necessário Gideão fazer uma coisa. Gideão levantou o altar? Levantou. Mas só que aquele altar que Gideão levantou não era o que Deus queria que ele fizesse. Por quê? Porque Gideão levantou o altar fora. O povo viu o que ele fez fora. Mas a Bíblia diz que Deus se revela a ele e diz assim: sabe aquele sacrifício que você me ofereceu? Sei, Senhor. Deus disse assim: não é isso aí que eu quero, não. Não é aquele novilho que eu quero, não. Eu quero, sabe qual é? O que está lá dentro da tua casa. Muitas das vezes nós queremos começar consertando as coisas fora de casa. Nós queremos mostrar que somos super crentes fora de casa. Nós queremos mostrar que somos super homens fora de casa, para que as pessoas olhem e digam: quem é o irmão fulano de tal? Olha a irmã fulana de tal, ô mulher santa, ô homem santo. Mas dentro de casa, como nós somos dentro de casa? Deus olha para Gideão e diz assim: eu quero aquele boi, o melhor boi, e eu quero que você derrube o altar que está dentro da tua casa. Ser crente na igreja é fácil. No monte é fácil. Falar língua estranha, pular, rodopiar, maravilha. Mas em casa? Em casa. Quando o filho erra, quando a mulher erra, quando o esposo erra, quando o marido erra, porque nós estamos sujeitos a errar todo dia. Nós estamos sujeitos a pecar todo dia. Mas nessas horas, o que nós falamos? Que palavra nós liberamos? Que atitude nós tomamos dentro de casa? Será que se o que nós somos na igreja, nós somos em casa? Será que a forma que nós tratamos a esposa na igreja, nós tratamos em casa? Os filhos na igreja, será que nós tratamos em casa? Você, filho, será que você trata o seu pai e a sua mãe como você trata na frente do pastor? Sim, senhor. Sim, senhora. Você, jovem, será que se você se comporta em casa como você se comporta na frente do pastor? Quando está só você e o seu celular, o seu smartphone, o seu fonezinho de ouvido que só quem escuta é você, a sua tela que só quem vê é você, quando você se deita, que se enrola pé e cabeça, fica só a luzinha do celular, quando você está diante do computador.
E Deus está dizendo que quer que você comece a diferença, fazendo a diferença dentro de casa. Deus quer que você comece fazendo a diferença dentro de casa. Hoje tem muitas mulheres que já não querem mais ser submissas ao marido. Hoje existem muitas mulheres que ser dona de casa é uma humilhação. Mas nós vemos lá no princípio, lá no começo, que era prazer, que era uma honra para a mulher ser mãe de família, para a mulher ser a zeladora do lar. Mas sabe o que é que aconteceu? As mulheres ganharam destaque. Hoje tem mulher que prega mais do que o homem. Hoje tem mulher que ganha mais do que o homem. E com isso, ela quer humilhar o marido. Ela quer gritar o marido. Ela quer humilhar de qualquer jeito. Quando ela prega muito, ela só quer que o marido submeta. Não quer mais obedecer. Não quer mais cuidar da casa. Não quer cuidar dos filhos. Não quer ser submissa. Por quê? Porque acha que ela é a bambambam. Porque roda, pula, sapateia, que marcha no espírito. Está fazendo a vontade do Senhor. Acha que é só isso. E a Bíblia diz que não é, querido. Ei, você precisa ser esposa para o seu marido. Você precisa ser esposo para a sua mulher. Antes de ser homem de Deus, você é homem, você é marido, você é pai. Antes de ser mulher de Deus, você é esposa, você é mãe. Você não pode deixar com que nada venha saquear, venha tirar aquilo que alimenta, que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, querido, fique com essa palavra nesta noite. Depois que Gideão fez tudo isso, depois que Gideão começou por dentro de casa a mudança, a transformação, a Bíblia diz que Deus deu vitória a toda a nação. Quando nós começarmos a fazer a diferença dentro da nossa casa, você vai ver que coisas grandes vão acontecer no teu ministério, na tua família, no teu trabalho e na tua escola, e aonde você pôr a planta do seu pé. Fique com Deus, fique com essa palavra, receba ela, guarde no seu coração, em nome de Jesus. E você que passou por esta live, que Deus possa lhe abençoar ricamente. E se você quiser hoje se arrepender dos seus pecados, se você quiser hoje ter um concerto com o Senhor Jesus, só Ele pode trazer a verdadeira alegria, só Ele pode trazer a verdadeira satisfação. Essa paz que você tanto busca dentro do teu lar, só Ele pode trazer para a tua vida, para a tua família. Querido, tome a escolha, faça a escolha certa. Escolha não desistir, escolha Deus. Escolha Deus. Fazer a vontade de Deus. Escolha Deus. Não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Irmão Ranildo, é com o Senhor. Tá até pensando em deixar. Glória a Deus, quero agradecer a todos que participaram, todos que passaram por esta live. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que o Senhor Jesus possa entrar no teu lar e você possa fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra. Se você não assistiu, assista. Essa palavra, ela vai impactar a sua vida. Você não será o mesmo depois de ouvir a palavra de Deus, depois de ouvir essa mensagem vindo do coração de Deus para o teu coração.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou fazer só uma oração para encerrarmos nesta noite. Bendito Deus e Pai, Senhor, nós te somos gratos, nós te damos louvores, Deus, pela tua presença, do teu Espírito, pela tua inspiração da tua palavra. Deus, abençoa cada um, meu Senhor, que entrou nesta live. Deus, abençoa, meu Senhor, cada um que se encontrava fraco, que se encontrava caído, porque eu creio, Senhor, que ele foi fortalecido, que ela foi fortalecida. Eu creio que ela está de pé, que ele está de pé. Senhor, eu creio, Pai, no teu agir. Eu creio na tua providência, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que maravilhas o Senhor vai fazer na vida dele, na vida dela e através da vida dele, através da vida dela, neste lar. Esta família não será a mesma. Eu creio, Senhor Jesus, porque todos os planos satânicos, eu creio, Senhor, que toda obra do maligno, Senhor, intentada contra a tua vida, intentada contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus filhos, estão repreendidas, foram destruídas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu já agradeço desde já para a glória do Senhor Jesus. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus e até a próxima, para a glória de Deus. Amém. É o nome. Encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo. Família, certo? Esse casal.